Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde aos que chegaram agora, sejam bem-vindas e bem-vindos. Também as nossas saudações aos que nos acompanham em casa, pela internet, nos canais do YouTube e também aqueles que estão nos clubes esportivos e nos mais de 90 shoppings que participam da Silver Week aqui da Longevidade Expo Mais Fórum. E nós vamos seguir no universo dos esportes, agora com foco em exercício para a prevenção de quedas na pessoa idosa, né? Ou na pessoa longeva, né? Vamos convidar aqui ao palco a mestre em Ciências da Reabilitação, Camila Flandres, e a mestre em Ciências de Reabilitação e Fisiologista Clínica, Maiara Ferreira. Vamos recebê-las com os aplausos, senhoras e senhores. Muito obrigado por estar aqui conosco, participando do Longevidade Expo Mais Fórum. A palavra é de vocês, por gentileza. Obrigado. Vamos lá. Boa noite a todos, já é boa noite, né? Já são 6 horas já. Então, boa noite a todos. Primeiramente, gostaríamos já de agradecer a presença de todos vocês. Gostaríamos, desde já, de agradecer, né, o convite pela Expo Mais Fórum Longevidade e agradecer, claro, nossa instituição, a qual nós estamos representando, que é a ACM, Associação Cristã de Moços de São Paulo. Brevemente, né, já foi apresentado, mas brevemente a gente vai se apresentar. Então, meu nome é Camila Flandres, sou mestre em Ciências da Reabilitação e especialista no método Pilates e Fisiologia Clínica. Sou profissional de Educação Física, sou membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e hoje atuo como coordenadora sênior da ACM São Paulo. Bom, boa noite a todos. Gostaria também de agradecer a presença de todos, agradecer o convite da Longevidade Expo Mais Fórum e se estender também esse agradecimento à Camila e à curadoria também da ACM. Então, vamos lá. Eu sou a Maiara, estou iniciando a jornada do doutorado na área de Geriatria e Gerontologia. Sou mestre em Ciências da Reabilitação, especialista em Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa, fisiologista clínico e gerontologista, membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e ao lado também da Camila, somos a idealizadora da página de Medicina e Saúde da Pessoa Idosa, que é o @Envelhecimento em Foco, e também voluntária da ACM Centro, né? O nosso papel como voluntário hoje na ACM Centro, nós estamos desenvolvendo, juntamente com um projeto social, com um grupo de superveteranos, um trabalho em formato de aula, né, mesmo sala de aula, que são trabalhos neurocognitivos, que é um trabalho que se debruça em funções executivas do cérebro, que a gente vai trabalhar atenção, foco, verbalização. Então, a gente está com essa turma de superveteranos na ACM Centro. Então, vamos lá para o nosso bate-papo. Bom, para a gente começar, nós vamos entrar com 2 termos, talvez para quem já é da área da saúde, já conhece um pouco mais, já está mais dentro, né, dessa área de longevidade, já conhece. Mas a gente tem hoje um público bem grande aqui dos nossos alunos, dos nossos associados da ACM, então a gente vai tentar falar de uma forma mais simples e bem tranquila, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre senescência. O que é senescência? Senescência nada mais é do que o envelhecimento natural, né? Nós já estamos, neste momento, envelhecendo. Então, o envelhecimento natural é tudo que a gente espera que vai acontecer com o processo de envelhecimento. Por exemplo, é comum a gente ter, com esse processo, rugas na pele. É comum a gente apresentar cabelos brancos, é esperado, isso é normal, faz parte desse processo. É normal também a gente ter uma diminuição de massa muscular. Tudo isso são fatores esperados no processo natural do envelhecimento. Já a senilidade, quando a gente fala em senilidade, já seria esse envelhecimento patológico. Então, o próprio nome já diz, né? Patológico está associado a doenças. Então, hoje em dia, é muito comum a gente ver um idoso que tem, por exemplo, tem uma doença de diabetes, né? Tem uma hipertensão. Isso é comum, porém, não é normal. Então, não é normal envelhecer, eu vou envelhecer e eu vou ter algum tipo de doença. Não, isso não é normal, tá? Isso é comum, mas não é esperado com o processo de envelhecimento. Vai depender muito do estilo de vida, né, que a pessoa vai levar aí ao longo dos anos. Por exemplo, eu comentei de perda de massa muscular. É normal,
mas uma perda de massa muscular muito acentuada, que é a sarcopenia, isso não é normal. Tá? Então, esses dois fatores são importantes porque, dependendo da forma que você vai envelhecer, isso pode interferir e, sim, aumentar os riscos de você sofrer quedas. Então, vocês podem estar pensando, nossa, mas eu acho que queda é um tema muito banal. Por que vocês vão falar de queda? Então, vamos lá. A gente vai começar a apresentar, explicar para vocês o que é queda e depois começar a apresentar alguns dados. Então, a queda ela é considerada um evento capaz de ocasionar uma série de complicações, podendo estar associada à fragilidade, à dependência e à institucionalização. E, em muitas situações, ela pode levar à morte. Então, para a gente ver como esses números eles são bem alarmantes dentro da população idosa. Fraturas decorrentes de quedas são responsáveis por aproximadamente 70% das mortes acidentais em pessoas acima de 75 anos. Então, é muito comum um idoso, é muita coisa, né? Um idoso que sofre uma queda, ele vir a óbito. Por quê? Muitas vezes, grande parte das vezes, esse idoso que tem uma queda um pouco mais grave, tem alguma fratura, que a Mayara vai falar depois um pouquinho, ele é hospitalizado. E aí, com essa hospitalização, ele vai ficar muito tempo parado, muito tempo acamado. Dentro do hospital, ele corre o risco, por exemplo, de ter uma bactéria oportunista e ter uma infecção generalizada, e tudo isso vai virando um ciclo, e ele pode, sim, vir a óbito. Então, precisamos falar, sim, e muito sobre quedas. 30% das pessoas com mais de 65 anos, elas caem ao ano. E isso vai aumentar. Então, quanto mais velha a pessoa vai ficando, maior a chance dessa pessoa cair. 80 anos para cima, pode chegar a 50% desses idosos que caem. E os idosos, eles apresentam 10 vezes mais hospitalizações e 8 vezes mais mortes derivadas por quedas. Então, lembra que eu falei? Pode ter todo esse processo. Ficou hospitalizado, ele tem, sim, mais chances de vir a óbito. Bom, então, vamos lá. Então, dentre as quedas que geram fratura de fêmur, né, e a gente vai especificar um pouquinho por que falar da fratura de fêmur. Então, o estudo verificou que 30% desse público morre em até 1 ano. Por que a sobrevida de idosos que têm a fratura de fêmur, e é a cirurgia que nós chamamos de artroplastia de quadril, tem essa sobrevida? Hoje, considerado na literatura científica, na literatura médica, a velocidade da marcha é o 6º sinal vital da pessoa idosa. O que é o ponto vital? Tem total correlação com a mortalidade e a sobrevida desse paciente. Então, por exemplo, vou fazer uma cirurgia de quadril, o ato de andar. Então, a velocidade da marcha é imprescindível para esse paciente. Por isso que a sobrevida é tão baixa nessa população que se submete a uma artroplastia de quadril. Então, em forma numérica, para a gente conceituar esse ponto da relevância do que nós estamos trazendo para vocês, o dado extremamente recente é o consenso de 2023, só que com as mensurações de 2021 e 2022. Então, a Secretaria Municipal da Saúde registrou um aumento de 35% no número de notificações de quedas acidentais. 2021, foram notificados 9.671. 2022, 13.075. Perfil de internação em grau de hospitalização, 2021, 3.055, 2022, 3.903. Claro que esse cenário nos mostra muito o perfil de pandemia, questão de isolamento social, né? Esses pacientes, muitas das vezes, só tinham o cuidador, e quando tinham, porque muitos se ausentaram desse cuidado por conta da pandemia, os filhos, então esse idoso ficou mais sozinho. Então, a gente vê que esse perfil de aumento progressivo se dá também por conta do perfil pandêmico no qual nós vivemos. Então, para conceituarmos mais uma vez a questão da queda, então ela pode ser definida como uma mudança inesperada e não intencional de posição, que leva de forma inadvertidamente o indivíduo a um nível inferior. Lembrando que nós temos algumas categorias do perfil de queda. Nós temos a queda parcial
e a queda total. A parcial é quando o indivíduo, né, o paciente idoso, ele tem só um desnível, só escorregou, não foi totalmente ao chão. A parcial, a total, é quando esse idoso vai totalmente ao chão. Então, a subcategoria desse parcial e total da queda são as recorrentes, ou seja, esse paciente tem, né, cai muito, e um evento isolado, né? Então, dentro da queda, nós temos 4 subcategorias que a gente consegue classificar esse idoso caidor. Bom, então a gente vai falar de alguns fatores antes de entrar lá realmente no nosso tema, que é importante a gente saber. Tá, essas pessoas caem, mas por que elas caem? Então, alguns desses fatores são os fatores extrínsecos. O próprio nome já diz, fator extrínseco, é algo de fora. Então, são aquelas associadas ao ambiente físico em que nós nos encontramos. Então, grande parte dessas quedas ocorrem dentro de casa. Por exemplo, aqui acho que está um pouquinho, não dá para enxergar muito bem, mas nós colocamos uma sala bem escura. Então, baixa luminosidade pode... Obrigada. Baixa luminosidade pode, sim, aumentar o número de quedas. Aqui a gente colocou, por exemplo, numa sala, um sofá muito baixo. Um sofá muito baixo, esse idoso ele pode ter dificuldade de sentar, e, pior ainda, na hora de levantar, também por falta, claro, de força, ele pode sentir alguma tontura, ou até mesmo por fraqueza muscular, ele pode vir a se desequilibrar e cair. Nós colocamos também ali tapetes. Tapetes, a gente sabe que é bonitinho ter tapete. Quem tem tapete em casa aqui? Todo mundo tem tapete em casa, né? Mas tem que tomar cuidado com o tapete que usa. Então, eu quero pôr um tapete. Lógico que fica bonitinho, de crochê, né? Mas coloca um tapete que ele é antiderrapante, ou às vezes que não é muito alto, em lugar que não é muito de passagem, porque sim, você pode tropeçar e cair. Quem mora também, às vezes, com os netos ou com crianças, tomar cuidado com objetos, né, que às vezes ficam jogados no chão. Então, tudo isso é preciso a gente ter uma atenção. Pensando em outros ambientes, por exemplo, a gente às vezes gosta de ter plantas em casa, então tomar cuidado, né? Colocou água na planta, deixou ela escorrer, cuidado com o piso escorregadio. Às vezes são coisas simples, mas que a gente precisa, sim, se atentar para evitar essas quedas. Escada, né? Tomar cuidado com o tipo de escada, às vezes uma escada muito íngreme. Escada, legal também a gente adaptar, colocar aqueles pisos antiderrapantes. É muito alta, então imagina, né? É perigoso. A única coisa de bom que eu estou vendo aqui é realmente esse apoio, né, que você consegue fazer, que é de extrema importância. O banheiro e o quarto são os lugares que os idosos mais caem dentro de casa. Então, por exemplo, dentro de banheiro, aqui seria um banheiro ideal, perfeito. Então, a gente tem barras, a gente tem suporte, apoio para esse idoso sentar, né, no vaso sanitário, se levantar, ter um apoio, barras também de apoio. Após o banho, ele já vai estar molhado, né, essa pessoa já vai estar molhada. Então, às vezes, o calçado que está, o chinelo. Então, são detalhes que, às vezes, parece bobagem, mas não. Como eu disse, dentro de casa, onde acontecem mais quedas. E legal também, às vezes, tem muitas pessoas idosas que moram sozinhas, né? Então, às vezes, se você já tem alguma fraqueza muscular, já tem alguma certa dificuldade, por exemplo, de sentar e levantar, a gente precisa adaptar. O vaso sanitário, a gente consegue deixar ele, às vezes, um pouco mais alto, já vai ajudar também o sentar e o levantar. Então, é importante a gente ter esse olhar atento dentro de casa, principalmente para as pessoas que moram sozinhas, né? Que moram sozinhas dentro dos seus lares. Que isso é muito comum hoje em dia, né? Os filhos se casam, saem, os idosos acabam morando sozinhos. Opa, deu um pane aqui, mas vamos voltar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, voltou, voltou. Muita calma nessa hora. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Voltou bastante, né? Aqui, tá. Aí, outro fator, vou passar rápido, que o tempo voa, né? As nossas calçadas, nós sabemos que hoje em dia as calçadas são bem complicadas. A gente vai no médico, e o médico fala, vai caminhar. Só que como que a gente vai caminhar? Graças a Deus, a gente tem a nossa CM, que a gente consegue fazer atividade, né? Mas vai andar na rua, cuidado com o calçado que está utilizando. Se você já tem uma dificuldade de equilíbrio, já costuma desequilibrar, às vezes tropeça muito, por que não usar um dispositivo de marcha, né? Uma bengala, no caso? A gente sabe que, às vezes, as pessoas têm, não, mas é feio, mas eu não quero. Não, mas, às vezes, por segurança, é muito melhor usar um dispositivo para a segurança do que cair, ficar hospitalizado e depois ficar em casa parado, né?
E aí a gente também tem outros fatores que são importantes. Vamos lá. Opa! Então, vamos agora para os fatores intrínsecos, né? Então, a Camila mencionou os fatores extrínsecos, que são fatores externos, que lidam com o fator de ambiente. Agora, os fatores intrínsecos, vamos, né, de uma forma simplória, é o que vem de dentro, determinante da capacidade desse paciente. Então, nós trouxemos uma imagem que acho que ilustra bastante esse fator, né, intrínseco, que é capacidade cardiovascular. É um fator determinante, principalmente fator de hipotensão, né, que é quando esse paciente tem uma queda muito abrupta de pressão, seja ela, né, do perfil sistólico ou diastólico. Então, tem uma queda muito grande. Então, o perfil cardíaco é importante a gente ter atenção nas nossas avaliações. Como que está essa função executiva desse paciente? Como que está a questão da cognição, da compreensão da sua capacidade? E um dos marcos onde a gente mais se debruça na literatura, que é o sistema vestibular. O sistema vestibular é o nosso labirinto, né? A parte interna da nossa orelha. E onde a gente encontra muito essa questão? Nos pacientes que têm labirintite, né? Então, na maioria das vezes, esse paciente, inclusive, a gente tem uma temática de tratamento que é a reabilitação vestibular, que a gente vai treinar o labirinto desse paciente para que ele tenha uma, né, no momento que aconteceu uma crise de forma aguda, como que esse paciente ele consegue se comportar nesse momento para que tenha segurança. Então, os fatores intrínsecos são extremamente importantes para a gente avaliar quando a gente vai se debruçar nessa temática do risco de queda. Então, só de uma forma resumida, a idade é um fator importante. Quanto mais longevo o risco, é maior a queda. Gênero, principalmente o gênero feminino, né? Nós, mulheres, principalmente no momento da menopausa, nós temos uma questão extremamente importante de perfil hormonal, e que faz nós nos debruçarmos a doenças osteoarticulares. A mais conhecida é o processo de osteoporose, então é aquele osso fraco, né, que se debruça também nas fraturas, então isso também é um risco para queda. Então, o gênero feminino tem uma maior predisposição ao risco de queda. Doenças crônicas, como mencionei dos fatores intrínsecos, declínios físicos, sensoriais e cognitivos. E, claro, um dos pontos mais estudados também pela literatura é o polifarmácia. O que é esse paciente, esse idoso polifarmácia? É o paciente que toma de forma contínua mais de 4 medicações. As interações medicamentosas, a gente sabe que é um grande problema para os nossos pacientes, principalmente pelo fator da hipotensão postural, como trouxe anteriormente para vocês. Então, essas interações medicamentosas, elas têm uma ação extremamente relevante, principalmente na questão cognitiva, funcional e na questão vestibular. Então, as interações medicamentosas é um risco para queda. Por isso que é extremamente importante aos nossos colegas médicos geriatras. A gente sabe que não é a realidade de todos, né, passar num geriatra, mas é importante estar no acompanhamento médico para revisão, porque, né, nós da área de gerontologia, o geriatra é o nosso casamento perfeito, são as especialidades que se debruçam no estudo técnico para a pessoa idosa. Então, extremamente importante essa revisão medicamentosa aos nossos pacientes. E falando também dessa parte de polifarmácia, né, como nós comentamos, tem muitos idosos que moram sozinhos, né? Então, às vezes, além de tomar muitas medicações, ainda às vezes acaba não tomando da forma correta, no horário correto, né? Ah, lá já vi um monte de cabecinha assim, ó. Então precisa organizar. E aí, como que eu vou organizar? Aí você precisa encontrar, né, a sua forma melhor. Eu vou anotar, eu vou comprar aquelas caixinhas, né, que tem os dias, tem os horários. Então, é importante, né? Então, verificar, sim, se está tomando muito remédio, né, se tem a necessidade ou não, mas também o que tem realmente necessidade, tomar de forma correta. Sim. E passando rapidamente também sobre os fatores socioeconômicos, tem grande relevância. Baixa renda e escolaridade, claro, escolaridade, função da compreensão do paciente sobre a importância, né, de avaliar determinados fatores para a questão do risco de queda, falta de acesso ou limitado a serviço de saúde, habitação inadequada, falta de recursos da comunidade que está inserido.
Então, é importante nós termos uma visão mais ampla como estratégia de prevenção de quedas. Nós, da área da gerontologia, nós temos a avaliação que nós chamamos de avaliação geriátrica ampla, né? Juntamente com os geriatras, nós realizamos uma avaliação extremamente grande, mas que a gente se debruça em vários perfis, desde socioeconômico, físico, cognitivo, onde a gente consegue montar um mapa, né? Um arsenal para o melhor tratamento e intervenção para os nossos pacientes. Então, vale a gente falar, né, que uma pessoa que cai, uma pessoa que sofre uma queda, principalmente uma queda às vezes mais grave, ela vai ter a sua capacidade funcional completamente prejudicada, né? E vai interferir, mas o que isso interfere? Quando a gente pensa em capacidade funcional, a gente vai pensar na autonomia e na independência desse idoso, né? Então, esse idoso que cai, e muitas vezes ele fica parado, ele vai diminuir essa capacidade funcional. E isso vai estar totalmente ligado também, vai interferir na sua saúde mental, no seu isolamento social. O idoso que tem uma queda, ele vai ficar mais em casa, né? Então, ele vai ficar, às vezes, mais sentado, mais parado. Então, tudo isso vai ficando como um ciclo, né? E esse isolamento social acaba fazendo parte disso. E, às vezes, também até um papel da família, talvez, às vezes, como a Mayara comentou, nessa parte de desinformação, às vezes, né, querendo cuidar dessa pessoa, fala, não, fica aí, fica no sofá, deixa que eu faço tudo, deixa que eu isso, não deixa a pessoa fazer nada. Mas isso é pior, né? Então, quanto menos você movimentar, é claro. Ai, Camila, mas eu tive uma fratura de fêmur, de quadril, enfim. Lógico, você não vai conseguir andar. Mas o que dá para fazer? Dá para movimentar os braços, dá para movimentar os membros superiores, dá para a gente movimentar, né? Então, quanto mais parado fica, é pior. E isso vai estar, claro, completamente ali ligado à qualidade de vida desse idoso. Então, ele vai ter uma qualidade de vida, sim, prejudicada. E nós sabemos, né, que o ficar parado, o sedentarismo, ele é muito prejudicial à saúde. Isso para todos nós. E, infelizmente, 27,5% dos adultos são completamente sedentários. Então, e o que vai ligando, né? A pessoa já é uma pessoa sedentária, não só o ficar sentado, mas ela acaba tendo hábitos também, hábitos ruins, né? Como, às vezes, comendo fast foods, comendo besteiras, né? Comendo fora de horário. Então, tudo isso vai prejudicar. E uma pessoa que cai, muitas vezes ela acaba, né, ficando dessa forma, sedentário, ficando parada. Então, vocês já estão aí uns 20 minutos, mostraram um monte de dados, né? E acho que a gente conseguiu mostrar a importância com os números, né, de se falar de quedas, né? Essa importância de falar sobre essa temática. Mas como então, né, que o exercício físico ele pode ajudar, né, nessa prevenção de quedas na pessoa idosa? Então, a gente trouxe uma estrofezinha que ficou extremamente marcante, acho que está um pouquinho escuro, mas é a famosa Exercise is Medicine, que, em tradução, exercício é medicina, ou, em algumas literaturas, exercício é remédio. Nós, né, eu e a Camila, nós tivemos o prazer de estar nesse congresso, é um congresso americano, que é o de esporte e medicina, que foi na edição, acho que foi na Flórida, né? E a temática é exatamente essa. Como que a gente pode entender que o exercício é remédio? Como que a gente pode entender que o exercício sobressai, muitas das vezes, e temos inúmeros artigos que comprovam isso, a questão medicamentosa. Temos inúmeros pacientes que, quando começam a se exercitar, começam a ter mudança no perfil de medicamento. A gente consegue, juntamente ou com o geriatra ou com o clínico, começar a fazer essas revisões. Pacientes tomar menos medicamentos, ter menos interação medicamentosa. Certamente, mais qualidade de vida. Então, hoje, nós entendemos que exercício é medicina, exercício é remédio. Tem dose, tem resposta e tem prescrição correta para os nossos pacientes. Isso mesmo. Então, vamos começar a entrar agora um pouquinho mais no exercício em si, né? Então, não sei se algum de vocês já ouviram falar em instabilidade postural. Então, eu vou ler para vocês que isso aqui é um conceito, tá? Então, a instabilidade postural é a incapacidade de manter o equilíbrio sob condições dinâmicas, né, movimentos, ou em condições estáticas, como preparação de movimentos, perturbações e postura. E vai estar muito ligado também com a parte do equilíbrio, né? Então, quando a gente pensa em equilíbrio, então o controle do equilíbrio ele é multifatorial,
depende da integração de redes neurais, motoras, sensoriais, visuais, cognitivas e vestibulares. Então, a Maiara já comentou um pouquinho, né, dessa importância de estar tudo lá em ordem, né, para a gente conseguir ter um equilíbrio melhor. Então, quando a gente pensa em estabilidade postural e equilíbrio, que estão, né, bem atrelados, é muito comum, hoje em dia, os idosos ter essa dificuldade de equilíbrio, né? Então, nós até estávamos conversando esses dias, né? É muito comum, quando a gente vê, às vezes, um idoso que cai, ele está andando na rua, tem alguma perturbação, como eu falei, né? O movimento, no caso dinâmico, ele tropeça, ele cai, e geralmente ele cai, pum, de cara, né? Machuca o rosto, quebra o nariz, se esborracha. Por que isso? Quando a gente vai ficando mais velho, nós temos uma diminuição de músculo, né, de fibras tipo 2, que são as fibras de contração mais rápida. E também a gente tem uma diminuição nessa comunicação, nessa resposta, né? Frente a um movimento, a resposta que a gente manda para o nosso cérebro e o retorno que esse cérebro dá para a gente fazer movimento. Então, quando a gente, nessa questão de instabilidade, desequilíbrio, às vezes a gente tem esse retorno mais lento, já tem essa diminuição, né, dessa musculatura. Então, esse idoso muitas vezes cai e não dá nem tempo, pum, se esborracha no chão, né? E com exercício, com atividade física, a gente consegue, sim, trabalhar esses fatores, que a gente trabalha bastante a propriocepção, né? Então, a gente vai melhorar esses sistemas. E já é mais do que comprovado que, né, que exercícios de equilíbrio, quando a gente treina equilíbrio, eles podem, sim, melhorar a estabilidade postural, e sim reduzir os riscos de queda. Então, quando a gente pensa em exercício, a gente vai trabalhar exercícios estáticos, parado, exercícios dinâmicos. Ah, mas por que estático? Ué, a gente fica parado, às vezes para esperar um ônibus, numa fila, né? E sim, a gente pode desequilibrar estando parado. E também de forma dinâmica, que é no nosso dia a dia, a gente andando, a gente caminhando, fazendo as nossas atividades. Como eu sei que tem gente aí que está com sono, que eu estou vendo, a gente vai propor, então, uma atividade de equilíbrio, e aí eu vou explicando sobre. Pode ser? Sim ou não? Sim! Então, vamos lá. Vou pedir para quem puder, tá? Levantar, ficar em pé. Então, vamos lá. Se alguém tiver muita dificuldade e precisar, segura no vizinho do lado. Não vai me cair na palestra de prevenção de quedas, hein? Que já tivemos uma aqui. Então, vamos lá. Então, vamos ver como está o equilíbrio de vocês. Primeiro, eu vou pedir para vocês deixarem os pés o mais juntos que vocês, o mais próximo que vocês conseguirem, e deixar os braços assim, ó, relaxados ao lado do corpo. Tá tranquilo? Tá. Quem conseguir, vai cruzar os braços agora à frente do corpo. E aí, eu quero ver se alguém já consegue observar pequenas oscilações. Para um lado, para o outro. Então, o nosso corpo ele vai tentando se organizar. Só que ainda está fácil. Então, eu vou tentar propor, para quem puder, claro, fechar os olhos. E agora observe essas oscilações, pequenas oscilações, para um lado, para o outro, o seu corpo tentando se reorganizar. E agora pode abrir os olhos. Muito bem, pode relaxar os braços também. Essa é uma forma de treinar o equilíbrio estático, parado, né, com os pés juntinhos. Quanto menos a gente vai diminuir essa base de apoio, mais difícil vai ficar. Então, a gente vai tentar fazer um bem difícil agora. Se não der, tudo bem. Vocês vão tentar deixar igual os pezinhos. Aqueles pezinhos da mamãe, tá? Minha mãe. Vocês vão tentar deixar assim, ó, um pé na frente, um pé atrás, e os braços podem abrir. Agora foi, hein? Ou não. Isso, mas sem cruzar a perna. A Maiara vai mostrar um pé na frente e um pé atrás. Isso. De lado aqui para vocês. Quando a gente está fazendo isso, vocês estão percebendo essas oscilações? Para um lado, para o outro, para frente, para trás? Então a gente está, sim, treinando o equilíbrio. A gente está treinando essa musculatura a responder de forma rápida, a gente se organizar. Vamos trocar o lado para vocês não ficarem tortos, né? Troca o lado, vamos lá, enquanto eu vou falando. Pode segurar uma forma, sim. Isso. Então, a gente força a nossa musculatura, a gente vai trabalhando, a gente vai ensinando ela como que eu tenho que trabalhar, como que eu tenho que me organizar, né? Sem Isso problema. de forma parado. Aí pode relaxar agora. Agora, não sei se o vídeo vai sair, será que o vídeo vai rolar? Aqui é o papai, senhor Flandes, para quem não conhece. Nosso Aqui modelo. nós fomos um pouquinho mais ousados. Quem puder, é a última, tá? Vai tentar tirar um pé do chão e vai ficar, vamos ver.
tenta tirar um pé do chão e tenta equilibrar. Ou para frente ou para o lado. Isso. Vocês percebem o corpo de vocês tentando se ajustar a essa postura? Isso é a propriocepção. Se quiser trocar o lado, pode trocar. Então, isso a gente trabalha nos exercícios como prevenção ao risco de quedas. E aqui podem se sentar. Muito obrigada, bonitinhos. Muito bom, muito bom. Então, aqui eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui é uma aula em grupo, né? Então, dá para a gente trabalhar equilíbrio em grupo? Dá. A gente tem uma classe, essa era uma classe que eu tinha na CM Centro, com quase 50 idosos, né? E a maioria deles longevos. E aí, a gente desafiamos ainda mais. Nós colocamos essa linha no chão, não sei se ele vai conseguir rodar de novo o vídeo, e a gente pediu para eles fazerem aquele movimento de um pé na frente e um pé atrás, tentando se equilibrar. Então, já trazendo um pouco mais dessa equilíbrio em movimento, já trazendo para a realidade desse idoso, né? No dia a dia desse idoso, né? Esses desequilíbrios que ele vai ter. Só que daí a gente foi aos pouquinhos ousando um pouquinho mais, se quiser soltar o vídeo. Desafiando ainda o equilíbrio, nós colocamos alguns rolos e a gente pediu para eles trabalharem essa mudança de direção, que muitas vezes gera também muita instabilidade postural, dificuldade de se organizar, né? Então, aqui é uma atividade também em movimento, dinâmica, também simulando o dia a dia, né? E aqui a gente ousou mais ainda, a dona Laide não está aqui. Se puder apagar a luz nesse, por favor. Então, aqui, o que a gente está trabalhando aqui? O aumento dessa passada. Então, forçando esse idoso, a Laide vai até dar um desequilíbrio, opa, e se organiza. Organizou, voltou. Então, a gente está trabalhando bastante esses flexores de quadril, né? A gente está trabalhando, sim, também essa capacidade de marcha. Quando a gente anda na rua, a gente traz isso para a realidade dessa pessoa idosa. Então, como vai desviar de um buraco, vai desviar de algum objeto, né? Então, a gente tenta sempre aproximar e desafiar esse equilíbrio. Então, a gente vai treinar, tanto, né, aqui, ó, o nosso cérebro, também como a nossa musculatura. Tem um craque ali. E aí, deixa eu passar. Quando você acha que não vai dar para ficar mais difícil, a gente consegue. Essa aqui é a dona Salma, a nossa famosa Bisa, que a gente chama ela de Bisa. O que ela está fazendo aqui? Uma atividade multicomponente ou dupla tarefa. Então, aqui, ela tinha que fazer todo esse trabalho de se reorganizar, né? Ativar bem a musculatura de centro, essa parte dos paravertebrais. O desafio, movimentar os braços passando o halter, só que aí não tem o som, mas eu falava para ela, Salma, qual que é a data do seu nascimento? Salma, que dia que não sei o quê? Salma, que dia é hoje? Ah, me fala uma fruta com a letra B, me fala não sei o quê. Então, quando a gente anda na rua com alguém, a gente anda aqui, né? A gente não olha, às vezes, para frente, a gente vai conversando, tem um monte de distrações. Então, por que a gente não trazer isso para a nossa realidade, dentro, né, da nossa realidade profissional, como preventivo de quedas? E aí vai mais uma dica também que é importante, né? Não sempre, a gente sabe que para fazer atividade física, o melhor é um tênis confortável, bem fechadinho, ótimo, mas, né, se às vezes a gente atende domiciliar, a gente pode usar um pouco mais. Onde pode pedir para essa pessoa idosa vir com o calçado que ela costuma usar. Lógico, não um salto alto, mas às vezes, eu costumo usar esse sapatinho. Ótimo, então tal dia, o senhor vai vir com esse sapato e a gente vai treinar esses movimentos com o calçado. Então, a gente está aproximando a realidade desse idoso. Então, esses trabalhos de equilíbrio são bem legais para a gente fazer. E dá para fazer até em casa mesmo, né? Tchau, Bisa. Então, já é sim uma recomendação, né, da Organização Mundial da Saúde, no mínimo aí 3 vezes na semana de atividades assim multicomponentes, e sim para a prevenção de quedas. Então, é importante fazer, incluir na rotina de exercício. Só compondo um pouquinho o que a Camila falou do calçado, né? Eu que atuo em âmbito domiciliar com reabilitação gerontológica e atuo com pacientes psiquiátricos, a resistência, principalmente, né, os psiquiátricos, o senhor tem que colocar um tênis, alguma coisa do tipo, né? Os pacientes psiquiátricos que eu atendo são esquizofrênicos paranoides, então só o ato da gente chegar perto deles já é uma conquista enorme, ainda mais fazer sessões gerontológicas assim. E sim, é capaz, e sim, nós conseguimos. Inclusive, trabalho muito com eles dessa questão neurocognitiva,
de pistas visuais. A Camila traz mais essa questão do grupo, né? Então, com eles é uma questão mais individual, mas sim é possível e sim é para todos com o direcionamento correto. Então, é só para compor, eles falam, nossa, mas eu não tenho isso, eu não tenho um adequado, olha a minha idade, será que é possível? Sem sombra de dúvida nenhuma, com direcionamento correto, é sobre dar vida aos anos dos nossos pacientes, e não só uma questão de idade cronológica. Então, a gente vai se debruçar aqui em algumas referências que a gente trouxe, como nós mencionamos desde o início, nós temos inúmeros artigos de comprovações do benefício do exercício físico, e como trouxe para vocês que o exercício é remédio. Então, a gente vai para uns pontos bem pontuais de benefícios. Primeiro, o fortalecimento, quando a gente vai para o exercício resistido, a musculação funcional, que acredito que seja mais conhecido por todos, o popular. Potência, principalmente, como a Camila mesmo mencionou, de fibras do tipo 2, que é o perfil que a gente perde ao longo do processo, e elas são extremamente responsivas pela nossa resposta rápida do nosso corpo, e a gente perde de forma bem progressiva no processo de envelhecimento. Melhora de qualidade muscular, densidade mineral óssea, capacidade metabólica do músculo esquelético, principalmente pacientes portadores de diabetes. Fazer musculação é imprescindível para a gente captar glicogênio dessa musculatura e ter uma sobrevida muscular melhor. Alguns já fiz assim, né? Só lembrando, claro, né? A musculação é extremamente importante, mas a gente pode sim trabalhar isso de outra forma, né? Com A gente certeza, consegue sim. trabalhar às vezes com algum elástico, com algum halter, como a gente faz as aulas em grupo, com o peso próprio do Pilates. corpo, sim, o peso do Então, corpo. isso é importante a gente ter uma certa resistência, né? Mas às vezes, se não dá para fazer a musculação, pode ser feito outras atividades, tá? E, claro, segue a questão da capacidade funcional. O grande objetivo do exercício físico ou reabilitação gerontológica é gerar autonomia e independência para os nossos pacientes. E, claro, o foco da nossa palestra, do nosso bate-papo, redução do risco de quedas e fraturas em idosos. Então, aqui está a nossa querida senhora Flandes, mamãe da Cá. Então, alguns exercícios básicos que a gente consegue realizar em âmbito domiciliar, praticamente sem nenhum equipamento, para aquele idoso que não consegue. Então, simplesmente ali uma bola para a gente fazer parte de adutores, extensão de panturrilha, cadeira mesmo, não tenho, parede, o famoso sentar e levantar, que é imprescindível nas nossas sessões. Então, literalmente, bem pontual a gente trouxe para vocês, para ver que a questão de aparelho não é o problema, que nós conseguimos fazer de uma forma extremamente adaptativa para lidar com todos. Seguindo aqui, agora de forma mais dinâmica, fortalecimento geral e específico, né, com o mini band, que é o senhor Salvador. Acho que dá para passar o videozinho, por favor. Dá para passar, isso, aí. E só deixa eu fazer um comentário, vamos ver se eles sabem. Vocês sabem qual que é o músculo que a gente mais perde com o processo de envelhecimento? Quem sabe? Alguém sabe? Ganha um Pix, hein? Qual musculatura que a gente mais perde? Ó. O glúteos. Mas tudo bem, eu vou ficar sem glúteo, tudo bem. Não. Mas né? é total responsável pela flexão e extensão de quadril, o ato simplório de nós levantarmos. E é o músculo que nós perdemos mais músculo e mais capacidade de resistência e de explosão. Por isso que a gente focou bastante, né, em membros inferiores. Claro que a gente tem que trabalhar, né, o corpo como um todo, né, mas a gente acabou focando um pouquinho mais dos membros inferiores porque realmente são muito importantes. Claro, parte de core, né, paravertebrais, né, também. Então, novamente, essa questão da recomendação. Então, é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde que pelo menos 2 vezes por semana de exercícios resistidos, né? Dentro da musculação, do funcional que eu trouxe para vocês, das adaptações que a Camila comentou. Importante ter uma resistência. Até o peso do nosso corpo já promove uma resistência, uma sobrecarga, que dependendo da idade cronológica desse paciente, é suficiente para ter benefícios adicionais. E, claro, o famoso de 150 a 300 minutos semana de exercício aeróbico, caminhada, nadar, enfim, né, tudo que mexa com esse sistema cardiorrespiratório.
de forma moderada de 150 a 300 minutos e de forma mais vigorosa, né, que é quando a gente começa a hiperventilar, né, fazer muito esforço, a organização se debruça na recomendação de 75 a 150 minutos. De forma resumida, é basicamente de 3 a 4 vezes por semana, ali 30, 40 minutinhos, né, já é o suficiente para benefícios e manutenções dos nossos sistemas. E nós não colocamos, mas também, claro, né, na recomendação também, no mínimo 2 vezes na semana, de exercícios de flexibilidade. E aqui um resumo, então. O que precisa fazer para prevenir quedas? Vamos lá. Exercício, pelo amor de Deus. Exercício, vamos tatuar. exercício É medicina. Vamos tatuar. Então, vocês viram, o exercício é extremamente importante. Mas a gente lembra daquela visão ampla que a Mayara falou? Então, é importante a gente ver tudo. Ver como que está, né, ver como está a nossa casa, ver como que está a parte de medicação. A alimentação também é extremamente importante, né? Então, ver como que está a alimentação. Então, tudo isso é importante. E a atividade física, ou exercício físico, ele é um fator, então, chave, né, de proteção para a prevenção, como nós já sabemos, de controle de doenças não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. A atividade física, o exercício físico, ele traz benefícios, né, para a saúde mental, essa parte de memória, né, ajuda para a pessoa não ter um declínio cognitivo. Auxilia também, claro, né, nos sintomas de depressão, de ansiedade, claro que muitas vezes precisa estar associado a algum tipo de medicação, né? Mas o exercício físico, sim, ele pode auxiliar muito. Contribui para a manutenção da saúde saudável e do bem-estar em geral, dentro de tudo que a gente já falou, voltado para a parte de fortalecimento, para a parte de equilíbrio. E, sim, o exercício ele precisa ser feito desde o início da vida até para sempre, né? Para a gente auxiliar, sim, nessa prevenção de quedas, mas, né, fazer com que a gente tenha... A gente quer, como a Mayara falou, a gente quer viver muitos anos, né? Mas que a gente possa viver muitos anos com qualidade, com autonomia, com independência, poder fazer as coisas que a gente gosta. Hoje vocês vieram aqui na feira, nós temos muitos longevos aqui, não foi gostoso? Vim passear, ter essa independência, poder sair, poder ter essa integração, conversar com as pessoas. Então, o exercício ele vai ajudar muito nisso, né? Então, quem já faz exercício é continuar para o resto da vida. E, claro, para a gente fazer uma coisa, como nós mostramos, todo dia, tem que ser feito, né? Todos os dias, ou no mínimo, lá, 2, 3 vezes na semana, então, que a gente faça algo que a gente gosta, né? Então, não adianta, às vezes, né, só a musculação, não, é melhor, não, o Pilates é melhor, não. Né? Primeiro, a gente encontrar o que a gente gosta, né? E aí já é mais fácil, né? Encontrou o que gosta, mantém, né? Tenta fazer isso regularmente para você ter benefício. Fazer uma vez e depois, daqui 15 dias, não adianta nada, né? Então, como a Mayara falou, como medicamento, tem a dose, então precisa ter a dose certinha. E, claro, nós sozinhas não fazemos milagre, né? Nossa, Mayara, vocês são a solução, né? Mayara, Camila, vocês são a solução do problema. Nós temos que ter uma equipe multidisciplinar, nós temos que ter vários profissionais envoltos, né? Eu sempre falo com meus pacientes e as equipes que nós trabalhamos que quanto mais tivermos profissionais qualificados e, claro, que se debruçam na área do envelhecimento, maior é o sucesso do prognóstico dos nossos pacientes. Então, nós da área da gerontologia, o médico geriatra, vai ter o fisioterapeuta, vai ter o nutricionista. Então, é importante nós termos uma equipe por trás. E, claro, e sempre importante, um vai ter mérito do outro. Não, nós trabalhamos em conjunto. Temos que falar o mesmo vocabulário, né, para esse paciente, para que ele tenha sucesso. É a realidade de todos? Não é a realidade de todos ter uma equipe por trás. Por isso que é muito importante, por isso que a área da gerontologia e da geriatria tem crescido cada vez mais, porque de tudo um pouco nós temos que entender para conseguir auxiliar no tratamento, na prescrição, na prevenção para os nossos pacientes, porque ainda é uma questão de saúde pública, não é para todos. Então, a área da gerontologia, da área da geriatria, a gente está chegando aí com força para cada vez mais tratar os nossos pacientes. E já estamos chegando aí no finalzinho já da nossa palestra de hoje, nosso bate-papo de hoje. E aqui não estão todos, né, mas gostaria de agradecer muito todos os nossos profissionais. A gente até se emociona porque a gente sabe que não é fácil.
Camila é chorona, pessoal. A Camila é assim Sou mesmo. chorona. Mas a gente quer agradecer imensamente. Eu, como voluntária, principalmente, é literalmente se doar. Às vezes, o dia inteiro, com mais de 50, 60 super veteranos. E quando eu falo super veteranos, é que são a nossa mais novinha, 95, nosso broto, nosso amor. Então, é literalmente se doar, né? Costumo brincar que é tirar o jaleco, né, nos despir das nossas expertise e nos doar para eles. Eu os trato como eu quero ser tratada. Eu os trato como se fossem os meus pais, os meus avós, né? Principalmente quando a gente está na área hospitalar, eu sempre brincava com os da equipe. Eles não são só um prontuário, eles são o amor de alguém, o pai de alguém, a mãe de alguém. Então, se eu precisar ficar 2 horas em consulta com eles, avaliando, eu vou ficar. Então, foi sempre dessa forma. E tem sido extremamente revigorante ser voluntária da CM. É conseguir colocar em prática aquilo que nós, por anos, estudamos, que é trazer vida aos anos de todos vocês. Respirei. Então, então, agradecer mais uma vez todos os nossos profissionais. Tem alguns aqui dos meninos, né, que conseguiram ficar. Muitos estavam desde cedo, né, não puderam ficar aqui com a gente. Agradecer, aqui tem uma parte, né, de uma turminha minha que era da CM Centro. Agradecer essa turma. Agradecer todos. Também tem bastante gente aqui da CM. Agradecer o carinho de vocês estarem aqui com a gente, ouvindo um pouquinho, né, aprendendo também. E fica o convite para vocês, né? Para quem quiser seguir a gente, nós temos o nosso Instagram da CM São Paulo, a gente também tem o nosso site. Lá nós temos várias atividades voltadas para esse público longevo. Nós temos, sim, essa parte de ser associada a pessoa aí, da pessoa pagar, mas a gente também tem os nossos projetos sociais. Aqui a gente tem uma turma grande também dos projetos sociais. Então, não tem desculpa para fazer exercício, né? Procurem a gente também está com o stand aqui. Amanhã, sábado e domingo, a gente vai estar o dia todo com várias atividades. Então, procurem a gente, vão lá fazer atividades com a gente. E acho que tem algum minutinho, se alguém quiser. E também lembrando que a gente convida vocês a seguirem a nossa página do @Envelhecimento em Foco, que é onde postamos diariamente assuntos da área de medicina e saúde da pessoa idosa, em particular a rotina com os meus pacientes também, a rotina da Camila com a ACM. Então, convido também a todos para conhecer a nossa página, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Muito obrigada novamente ao convite e acho que temos um tempinho, ficamos à disposição, caso seja possível, para perguntas. Muito obrigada. De fato, nós temos ainda alguns minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, basta levantar a mão e levamos o microfone até vocês. Já temos uma pergunta aqui. Camila, Maiara. Experiência de vocês duas, qual é a normalidade, mas também já não sendo normal, a pessoa pode cair durante um ano, 2 vezes, 3 vezes, ou não tem essa resposta? Já é preocupante 2 vezes, 3 vezes? Por favor, obrigada. Qual que é o nome da senhora, por favor? Sueli. Bom, senhora Sueli, não temos essa margem de normalidade. Inclusive, nós temos um questionário que se chama SARC-F, que é um questionário que nós avaliamos o perfil de fragilidade. E só num score de 6 meses já é o suficiente para a gente avaliar. Então, por exemplo, num perfil de 1 ano, a gente não tem essa risca de normalidade. Mas, claro, né, tem pacientes que, às vezes, em cerca de 6 meses, vai ter 3, 4 quedas. E a gente já sabe que o perfil de capacidade funcional, risco de fratura, é extremamente alto. Então, a margem, eu posso cair até quando? Não, a gente nem cogita essa possibilidade para a gente não avançar nesse perfil de normalidade, e sim avançar no perfil de prevenção. Espero ter respondido a resposta da senhora. E não pensar, como a gente falou mais no começo, né? Não pensar em quedas como algo normal, né? Não é normal, é comum. É comum a gente cair, né? É comum a pessoa idosa cair. Nós mostramos lá, né, os dados para vocês, mas isso não é normal. Então, ter esse trabalho preventivo é importante para a gente diminuir esses riscos. Deixa eu chegar o microfone na senhora, porque temos uma transmissão pela internet. Pode falar no microfone, por gentileza. Então, eu caí uma queda, né, do nada, assim. Mas eu senti uma sensação que eu estava fora do corpo, né? E caí, mas graças a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, que eu tenho muita fé nela, muito.
Não levei nenhum arranhão, nada. Mas não doeu, não quebrei nada e nem doeu, nem doeu. Parece que nenhuma coisa que me segurou assim com a mão. Aí eu levantei, aí eu no chão Pode sozinha. aproximar um pouquinho, aproximar o microfone. Estava sozinha. Aí eu peguei e saí bem devagarzinho, me arrastando, cheguei até o telefone e peguei e liguei para minha filha. Aí ela disse, a mãe está no chão. Ela, mãe, pelo amor de Deus, e agora? O que a senhora faz? Eu digo, mas não aconteceu nada, calma, não aconteceu nada com a mãe, mas está bem, calma, fica quieta que a mãe vai levantar, porque a Nossa Senhora vai me levantar. Aí, quando eu conversando com ela e levantando, a mãe já está em pé, e não aconteceu nada. Aí, quando daqui a pouco ela chegou, correndo, vamos no médico, vamos ver com o médico. Quando eu cheguei lá, o médico mandou bater o raio-x, o joelho descolou do lugar, por isso que eu caí. Então, aí é No difícil. joelho. Pode ser que a senhora às vezes tenha tido, como a Maiara comentou, uma hipotensão postural, às vezes pode ter tido alguma queda brusca de ele tá- pressão, ele- às vezes algum mal-estar mesmo, Não. né? Mas foi o joelho, quando o joelho sai do lugar, vai para o chão. Viu? O médico me falou. A pessoa tem que tomar muito cuidado no levantar, se segurar, pela idade da gente, ele falou. Então, ele falou, toda vez que a senhora for se levantar, a senhora tem que se segurar em algum lugar. Nunca, cadê o professor, que eu vou lá para segurar na bicicleta, ele está ali, ó. Professor. Eu estava para segurar na bicicleta para fazer exercício. É isso mesmo. Se eu for sozinha, ficar sem segurar, eu caio no chão de novo. Obrigada. É isso mesmo. Mais alguém quer perguntar ou falar alguma coisa? Fui no Paraná, na casa da minha filha, aí o meu genro inventou fazer um churrasco, alugou uma chácara bonita, e eu fui. Tinha bastante gente. Aí eu fui desligar um café, que a minha filha tinha um bebezinho, a minha neta mandou, tia, faz um cafezinho para nós. E a minha filha foi buscar a bebezinha que estava lá no pátio. Aí eu digo, vou levantar e vou desligar aquele café, senão queima. Aí, menina, quando tinha muito churrasco, eram umas 4 churrasqueiras assim, e estava chovendo aquela garoa, e liso ali junto àquela piscina, quando deu umas 2 passadas, escorreguei, a perna ficou para trás. 3 metros para conseguir pôr essa perna para frente. Isso foi milidor, sabe? E acabou a festa do povo. Eu fui de carro, voltei de avião. Mas eu já vi algo... Jesus Cristo, e fui direto para o hospital. Aí era aquele monte de sangue, estourou as varizes. Eu fui obrigada a operar das varizes para poder operar do quadril. Eu operei do quadril, aí tingiu. Tudo bem, o quadril estou bem. Aí o médico, quando foi operar, tinha um monte de caixota assim. Eu digo, vamos fazer uma casa. Mas não, era para apanhar tudo no meu quadril, que eu tenho silicone no quadril. Não estão ponhando mais aquela pratina que chama, né? Silicone. Aí essa perna está boa, mas estragou a perna da outra filha. Olha, estragou a outra. Foi por tudo. Qual que é o nome da senhora? Eu tenho 4 dedos a menos do que essa outra. 4 centímetros. Oi? Qual que é o nome da senhora? Ulícia. Urícia? É. Dona Urícia, mas eu já vi uma coisa boa, que a senhora já está aí, ó, faz exercício físico, faz Deus, atividade. minha filha- Já vi que a senhora anda com uma bengala, né, com um dispositivo móvel, então isso já vai ajudar para a senhora não ter mais quedas e Filha, continuar se olha, exercitando, Deus hein? é maravilhoso para mim, eu confio muito nele. Olha, eu vou te falar uma coisa, só caí nesse dia e nunca mais que eu caí e Deus me sustenta. Não vou cair não, filha, que eu sou forte, Deus é maravilhoso. E quando for dia 9 agora de outubro, eu vou viajar para Maceió, se Deus quiser, para ajudar a minha família. Obrigada. Uma última questão, por favor. Boa noite. Meu nome é Maria Alice. Talvez a minha pergunta fuja um pouquinho só do que estamos vivenciando aqui. Uma pessoa com neuropatia, a perda muscular dela também é fibra 2? Fibras musculares tipo 2? Então, quando a gente trata da questão da neuropatia, a gente já está se debruçando no envelhecimento secundário, no envelhecimento patológico, né? Quando a gente trata
a questão da perda do tipo 2 é um perfil normal, a gente já espera. Mas, quando é seguido do envelhecimento patológico, essa perda se dá não só de fibras do tipo 2, mas todo o perfil de perda muscular. Certamente, esse paciente vai ter uma exacerbação de perda muscular também proveniente da neuropatia. É portador de diabetes? Que tem neuropatia ou não? Não? Não. É uma outra patologia, né? Uhum. E também toma anticonvulsivos, Certo. coquetel, anticonvulsivos. É isso. Não tem nem 60 anos. Os anticonvulsivos e até os anticoagulantes têm uma questão muito importante vascular, né? Então, toda essa questão da musculatura e até mesmo da velocidade da marcha, como nós comentamos na nossa palestra, tem um determinante extremamente importante. Não temos uma resposta exata do quanto por cento de perda referente à neuropatia, mas já sabemos que, por ser seguido de um envelhecimento patológico, vai ser não só de fibras do tipo 2, mas a progressão de perda de massa muscular como um todo. Sim, exercícios até o final. Padrão ouro para o resto da vida, o melhor amigo. Tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Acho que só agradecer, né, mais uma vez a presença de todos, e em nome da SEMI também gostaria de agradecer, né, a Mayara, que é a nossa voluntária, né, faz parte lá, ajuda a gente lá com as atividades. Agradecer a todos vocês que também estão aqui, e se alguém quiser, né, ainda ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, a gente pode dar o nosso contato também, e a gente está à disposição para o que precisar, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. Uma ótima noite a todos. Para quem a gente vê no final de semana, aí, sábado e domingo, vamos estar pela feira. Ficamos à total disposição para conversarmos fora, né? Nosso compartilhamento não se restringe somente aqui hoje, nesse momento. Ficamos à total disposição. O meu muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Camila Flandes e Mayara Ferreira, que estão com o stand ACM, né, na feira comercial. Então, vocês podem visitar ali, tirar colher mais informações e visitar ali o stand para haver uma interação ainda maior sobre o tema. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado às nossas participantes aqui, que abrilhantaram ainda mais esta tarde do primeiro dia da Longevidade Expo mais Fórum. Muito obrigado mais uma vez. Receba os aplausos aí de novo. É sempre bom essa energia boa da nossa querida plateia. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado. Nós reiniciaremos em 2 minutos com a próxima apresentação, que será Moda para o Público Sênior, uma discussão sob medida. Então, nós estamos esperando dar o horário aqui para começarmos no horário certinho previsto aqui. Nós agradecemos também os nossos telespectadores que acompanham pela internet, no canal do YouTube, nos clubes esportivos associados aqui ao nosso evento e também nos mais de 90 shoppings que participam da ação